Você tem frequentemente sentido uma dor na região lombar, e para quem não sabe, a região lombar é essa parte aqui atrás das costas. Você percebe também, às vezes, tem sangue na urina, ou tem dores abdominais, ou nas costas também, mas muito intensas. Esses podem ser sinais de uma condição que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. E nessa apresentação, então, a gente vai discutir sobre as pedras nos rins. Como é que a gente pode prevenir, como gerenciar efetivamente todos esses sintomas que ela causa também. E caso você ainda não me conheça, eu sou o Bruno Tizera, eu sou enfermeiro especialista em educação e esse aqui é um canal dedicado a conteúdos que visam melhorar a sua saúde. Então, se você se interessa em entender um pouco melhor sobre o seu corpo e busca melhor qualidade de vida, se inscreve aqui no canal que eu garanto que eu vou te ajudar nesse quesito. E no vídeo de hoje vamos conversar sobre o que são os cálculos renais, as famosas pedras nos rins. Quais são as principais causas dessas condições, né? Quais são os sintomas que uma pessoa com pedras com rins normalmente experimenta. A gente vai ver aqui como é feito o diagnóstico desse quadro e como é o tratamento, né? Como o tratamento é feito para melhorar essa pessoa. Além disso, eu vou falar aqui sobre umas sugestões simples de mudança de vida que você pode implementar na sua rotina que vão melhorar significativamente a sua qualidade de vida. As pedras no rins também são conhecidas como cálculos renais. São cristais duros que se formam no sistema urinário. A maioria das pedras se formam nos rins, mas elas também podem se formar em qualquer lugar no trato urinário, né, que inclui os rins, os ureteres, a bexiga e a uretra. Essa condição é bastante comum. Segundo a Associação Americana de Saúde Renal, cerca de 1 a cada 10 pessoas terá uma pedra no rins em algum momento da sua vida. E como vamos ver aqui no decorrer desse vídeo, né, os nossos hábitos modernos favorecem bastante a formação de pedras. Então esse número só tende a aumentar nos próximos anos. Os cálculos renais podem ser extremamente dolorosos e, se não forem tratados, podem causar danos sérios aos rins ou às outras partes do sistema urinário. Além disso, pessoas que tiveram uma pedra no rins uma vez, né, têm também uma maior probabilidade de ter outra. Portanto, é crucial entender o que são as pedras nos rins, o que são os fatores de risco para desenvolver também, né, e como é que pode ser prevenir ou tratar essa doença. Então, para facilitar o entendimento do resto do vídeo, vamos falar brevemente sobre o sistema renal. Mas caso você queira aprender um pouco mais profundamente sobre esse sistema, tem um vídeo aqui, na verdade tem uma série de vídeos falando só sobre o sistema renal. A gente vai falar desde a anatomia, da anatomia microscópica, falando sobre a fisiologia também, e também as doenças mais comuns que afetam o sistema renal. Então, se você tem interesse em saber um pouco mais sobre o sistema, clica aqui nessa playlist que lá vai ter vários vídeos legais. Mas o sistema urinário, ele inclui 2 rins, 2 ureteres, a bexiga e a uretra. E a urina passa assim nessa ordem mesmo, né? Ela vem formada nos rins e vai passando até chegar à uretra e ser expelida. E isso é bem importante para você entender também como é o caminho que a pedra precisa passar até ser expelida. Isso quer dizer que uma pedra, por exemplo, formada nos rins, ela precisa caminhar todo esse processo até sair do seu corpo. E por isso que ela pode ser bem dolorosa, né? A principal função do rim é filtrar os resíduos do nosso corpo e equilibrar os níveis de eletrólitos do corpo. E guarda essa função na sua cabeça, essa parte de controlar os eletrólitos, que vai ser bastante importante para entender como as pedras são formadas. E além disso, né, além dessas funções, o rim também ajuda a balancear o volume de líquido no nosso corpo. Então, agora que a gente entendeu um pouco da função renal, como é que então as pedras são formadas? As pedras ou os cristais, eles são feitos de minerais. Cada um, né, vai ter um mineral específico e, de acordo com esse mineral que é formado, esse cálculo, ele vai se formar por algum motivo diferente. Nós temos as pedras, por exemplo, as pedras de cálcio, né? A gente também tem as pedras de ácido úrico. Quando algum desses materiais está em grande concentração na urina, né, como eu disse, um deles vai estar elevado de acordo com um motivo específico, né? E vai depender de qual a qual. Algum deles a gente vai discutir até um pouco mais para frente, mas primeiro vamos entender o processo, né? Quando ele está em grande concentração na urina,
essa urina vai ficar super saturada de algum desses minérios. E esses minérios, eles vão começar a reagir entre si e se aglomerar, formando pequenos cristais. Esse pequeno cristal, no início, a gente vai chamar ele de núcleo. E esse núcleo, ele se chama justamente núcleo porque ele vai estar ali dentro, né? Ele vai estar realmente no núcleo do cristal. E essa primeira formação possibilita que outros minerais dos outros tipos vão se unindo a esse, né? Isso é uma reação física e química, onde que um vai ser agregado a esse maior menor, né? E ele vai aumentando. Conforme outros minerais vão se agregando a esse cristal vai aumentando e aumentando de tamanho e vai crescendo, até que ele fica retido em algum lugar do trato urinário. E você precisa pensar no trato urinário como uma rede de tubos, né? Se for mais fácil para você, pensa ele como uma rede de esgoto, que fica constantemente passando água e mais água ali por aquele cano. Se em algum lugar fica obstruído, né? Quer dizer que para trás, antes de chegar naquele ponto, a água vai continuar vindo. E como foi obstruído, ele começa a encher e começa a encher para trás, né? E até que a hora que a pressão fica muito grande, começa a romper as coisas. No sistema renal, acontece similar a isso. Independente de onde essa pedra se prenda, né, vai começar a reter a urina e a urina vai continuar vindo da mesma forma, só que como vai estar bloqueado em algum momento, ele vai começar a gerar esse congestionamento no sistema para trás, né? E é justamente esse congestionamento que vai começar a gerar a dor nos rins. Então agora vamos ver os fatores de risco, né? O que causa esse quadro de cálculo renal? Lembrando que cálculo renal e pedra nos rins são a mesma coisa. E a primeira coisa que vamos ver é a baixa ingestão de líquidos, né? Aquela pessoa que bebe muito pouco líquido, porque todo mundo sabe que a gente precisa beber bastante líquido, mas nem todo mundo sabe o que é ser bastante líquido, né? E eu te garanto que bastante não é 1 copo d'água por dia. E sim, eu já ouvi isso de um paciente, mas o normal são 2 litros de água todo dia. Então, se você conseguir beber, por exemplo, uma garrafa PET de 2 litros todo dia, você já está fora de risco normalmente, né? Mas o porquê disso? Bom, como vimos, as pedras se formam quando a urina, né, se torna muito concentrada de algum minério. Então, se uma pessoa beber pouca água, ela vai urinar pouco e, consequentemente, essa urina vai se tornar mais concentrada e vai ter um maior risco de formar essas pedras. E isso é bem lógico, né? Por isso, beba bastante água. O segundo ponto é alta ingestão de proteínas. As proteínas podem ajudar na formação de pedras de 2 formas diferentes. Primeiro, ela aumenta a excreção de cálcio na urina, né? Que, como vimos, o cálcio é um dos minérios que se ligam e podem formar as pedras. E a proteína, quando ela é degradada, ela gera ácido úrico, né? Que, como eu falei, também é um dos elementos que podem formar cristais. Então, se você é aquela pessoa que toma muito whey para ficar parrudão e muito bombado, ou que acabou de sair de um churrasco, ou vai para algum churrasco, inclusive muito inveja de você, se atenta para, além de tomar essa maior quantidade de proteína, se beba bastante água para compensar esse aumento de proteína e ela possa ser excretada em segurança, né? Para você não ter maiores problemas. A alta ingestão de sal também é outro fator importante. Como eu falei, o rim ele trabalha fazendo um balanço de líquidos e de eletrólitos. Então é ele que vai fazer esse balanço de sódio que você acabou tomando demais, né? Que, para quem não sabe, sódio é o elemento principal do sal de cozinha. Quando você ingere muito sal, o rim precisa excretar esse sódio em excesso e o problema é que o sódio e o cálcio ele caminham meio que juntos no rim, né? Quando o rim precisa jogar para fora o sódio em excesso, ele acaba jogando também o cálcio junto. Então, quando você tem uma quantidade aumentada de sódio que vai para a urina, você também tem uma quantidade aumentada de cálcio que vai para a urina. E como a gente viu, esse excesso de cálcio na urina pode também favorecer a formação desses cristais e depois, futuramente, o cálculo renal. Outros fatores, como obesidade, também podem influenciar o histórico familiar, como eu falei, né? Se você já teve também alguma pedra, é muito provável que você possa vir normalmente a ter. O uso também de alguns medicamentos também são causas de formação de pedras. E quais são os sintomas de pedra nos rins?
Bom, o sintoma mais comum e é bem conhecido e você provavelmente já sabe, que é a dor. O cálculo renal realmente causa muita dor e por conta de dois motivos distintos. Primeiro, como eu falei, né, bloquear o caminho da urina. Isso quer dizer que tudo que não vai passar vai começar a ficar acumulado e, como eu falei, esse acúmulo de líquido no rim pode causar um edema, né? Edema é aquele inchaço e esse inchaço pode acontecer dentro do rim e vai causar muita dor renal. O segundo motivo é pela pedra em si, né? A pedra no rim, como a gente está falando, é um acúmulo de minério e isso acumula como qualquer pedra na rua que você vê, né? Ela é um acúmulo de cristais e, como você pode ver até nas pedras, esse acúmulo, essa pedra não é lisa, né? Ela tem pontas e essas pontas, quando passam pelo seu trato urinário, ela vai se prender, vai causar lesões e essas próprias lesões que a pedra vai causar no sistema, né, vão causar inflamações e podem causar dor. E esse é o segundo motivo da pedra causar dor em si, né? E além da dor, um outro sinal comum é a hematura, que é a presença de sangue na urina. O que é claro de se entender, né? Se essa pedra está ali machucando, ela pode causar lesões e através dessa lesão vai sair sangue, né? Então a quantidade de sangue também que vai sair na urina vai depender do tamanho da lesão que essa pedra vai causar. E no geral, né, não é para se desesperar, mas sempre que tiver sangue na urina, é sim um sinal de alerta. Então, se você verificar sangue na sua urina, vá procurar uma assistência de saúde para procurar o motivo disso estar acontecendo, né? Outros sinais comuns são náusea e vômito, normalmente causados também pela dor intensa. Aumento da frequência urinária pode ocorrer também devido à irritação no trato urinário. E você acaba sentindo mais vontade, então, de ir ao banheiro, né? O diagnóstico de pedras no rins normalmente é direcionado devido ao exame físico do paciente e todos os históricos de sintomas que ele está apresentando, né? Existem alguns testes físicos que podem ser feitos e são muito característicos de acometimento renal e aí, devido a esse teste, você pode direcionar o paciente para algum exame de imagem e confirmar o diagnóstico de pedras nos rins. Para confirmar o diagnóstico, pode ser feito também alguns exames, né? Como eu falei, um dos exames é o de imagem, que pode ser através de radiografia ou ultrassonografia, e também pode fazer a análise da urina em si para verificar a presença ou de sangue ou da pedra em si. E caso você consiga coletar a pedra que saiu na urina, a análise dessa pedra em si é muito importante para verificar o minério que está formando essa pedra, né? Isso pode te ajudar a identificar o motivo de ter acontecido essa pedra e te fazer evitar a formação de outras pedras também, né? Então, se você conseguir coletar a pedra através de um funil, pode ser muito útil em casos futuros para você. O tratamento vai depender muito do tamanho e da localização desse cálculo renal, dos sintomas também que o paciente está apresentando e da saúde geral dessa pessoa, né? No normal, pedras pequenas, até 5 milímetros, não necessitam de muita abordagem, né? É necessário só que o paciente beba bastante água para que ele possa também tomar alguns medicamentos que vão distender o trato urinário, isso vai ajudar, mas isso tudo vai depender, então, da localização da pedra, para se ele pode ou não excretar essa pedra, né? Para pedras um pouco maiores, existe um tratamento não invasivo, né, através de ondas de choque, onde a gente utiliza, né, um aparelho que vai emitir uma onda e vai quebrar essa pedra em fragmentos menores, e esses fragmentos menores vão ser expelidos mais facilmente através do trato urinário. Já os quadros com pedras ainda maiores, aí já precisa-se de abordagem cirúrgica para remoção direta das pedras, né, até para evitar maiores complementações. Ou existe uma técnica cirúrgica, né, que coloca meio que um duto diferente para que essa pedra possa passar, né, um duto maior sem causar dor, né, no trato urinário. E como a melhor forma de tratar é, na verdade, nem chegando a ter, ou seja, prevenindo para que ela nunca ocorra, a gente vai passar então agora, a gente vai conversar sobre alguns cuidados que você pode ter no seu dia a dia para diminuir os riscos de ter uma pedra nos rins.
Primeiro, beba bastante água, né? Como a gente falou, aumentar a ingesta líquida ajuda bastante a diluir esses minerais e as substâncias na urina que podem formar pedras. Então, tente beber pelo menos 2 litros de água todos os dias, que vai ajudar bastante a diminuir esses riscos. Outra coisa é reduzir o consumo de sódio e sal de cozinha, né? Como a gente falou, uma dieta rica em sódio pode aumentar vários riscos, até de outras doenças, né? Mas falando aqui sobre cálculos renais, o sódio aumenta bastante o risco, né, de aparecer os cálculos renais. E lembrando que o importante não é só o sal de cozinha, né? Alimentos ultraprocessados, pizza pronta, nugget, hambúrguer, todos esses alimentos são muito ricos em sódio. E é o sódio que, na verdade, é o problema. Então, tente evitar esses tipos de alimentos. Outra coisa é não faça reposições desnecessárias. Como a gente viu no vídeo, o excesso de cálcio é um dos principais motivos de formação de pedras nos rins. Então, se você não precisa fazer reposição de cálcio, né, por que você vai precisar ficar tomando esses comprimidos de cálcio caso você não precisa? Isso você só está sofrendo um risco desnecessário para o seu corpo. Então, só faça essas reposições de cálcio caso seja realmente recomendado para você. Esses são alguns cuidados simples, mas que vão te ajudar bastante a reduzir as chances de sofrer com pedras nos rins, que, como a gente viu, é algo muito doloroso e que você não quer provavelmente sofrer. E caso você já tenha tido, atente em dobro todas essas atenções, né, para não sofrer novamente com pedras nos rins. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Bom, tchau!